Após vitória diante da Chapecoense, o Sampaio Corrêa já trabalhou nesta terça-feira. Já o seu adversário preferiu dar folga de praticamente 2 dias e só trabalha nesta quarta-feira. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Você participa assim do Fala Galera. Torcida, o time do Sampaio Corrêa permanece lá em Chapecó e só viaja para Goiânia nesta quarta-feira. Portanto, sem tempo para ainda comemorações pela vitória, depois de um longo e tenebroso inverno que o Sampaio não conseguia vencer fora de casa, marcou uma vitória espetacular diante da Chapecoense e agora já foca no trabalho. É o que tem que fazer porque cada jogo é uma decisão. Cada jogo é muito difícil, cada jogo você tem que, diria meu saudoso amigo Pacote, você tem que pelar uma porca por cada jogo. Então, é focar o tempo todo no trabalho. E aí, o Sampaio Corrêa treinando nesta terça-feira. Nesta quarta-feira, a viagem vai acontecer para Goiânia. Consequentemente, o time não deve trabalhar na quarta-feira, mas na quinta-feira, sexta-feira, já trabalhando no local do jogo. É muito importante que você já esteja para evitar um desgaste muito grande. E aí trabalhou muito correta a diretoria do Sampaio Corrêa através do seu presidente Sérgio Frota. Claro que o torcedor está gostando de ver o empenho de todos, do treinador com muito foco, com visão, com a experiência que tem, e agora é aguardar o Sampaio. Sampaio Corrêa vem numa alta, uma vitória diante da Ponte Preta, a qual o Sampaio Corrêa, aliás, uma vitória diante da Chapecoense, e o adversário com uma derrota diante do adversário que o Sampaio empatou aqui em São Luís em 0-0. Portanto, o adversário está crescendo também de produção, que deixou também a zona de rebaixamento. Então, o time do Sampaio Corrêa tem essa missão, que é muito difícil, time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, que deu descanso, achou que era preciso, até porque o time viajou, né? Quando você viaja, se desloca a logística da viagem, então segunda-feira de descanso, terça-feira também de descanso, aí você vai para o trabalho na quarta-feira aí para os jogadores. Então o Vila também trabalha na quarta, trabalha na quinta, na sexta e no sábado é o jogo às 19 horas diante do Sampaio Corrêa. O time tricolor de São Pantaleão, galera, então trabalhou, e o professor Robert foi enviado o material para nós, para a imprensa, exatamente do preparador físico, o professor Robert. Então ele vai falar aqui para nós. A assessoria de comunicação do Sampaio gentilmente mandou então esse material para nós. A Cássio Costa, diretor, vamos então colocar o professor preparador físico Robert do Sampaio Corrêa, até porque houve um jogo, desgaste, o time já trabalhou hoje, tem jogador já no departamento médico, que é o Gabriel Furtado. Vamos então ouvir o professor Robert. As condições físicas dos atletas, na verdade, eles estão prontos, né? Estão prontos e preparados, né? Eles têm dado respostas em jogos aí que a gente tem olhado, sempre às vezes atrás do resultado e às vezes com um a menos. E agora com essa sequência de 3 vitórias, 3 jogos, né, consecutivos aí sem derrota, isso aí nos favorece bastante. E eles têm dado uma resposta muito boa. Ontem foi um jogo bem atípico, né? A entrega foi muito grande, é um grupo resiliente. E a gente está satisfeito com a parte física. Agora, é recuperar eles, né? Vamos fazer uma parte de regenerativo hoje. Vai ter folga amanhã, porque a gente vai estar em viagem. E aí lá para quinta-feira a gente vai saber como estão as condições de cada um. Se houver necessidade ou não, né? De poupar ou não. E aí vai ser sentado com a diretoria, com a comissão técnica, né? Mas essa condição que o clube deu para nós de viajarmos direto de Chapecó para Vila Nova é uma condição muito boa, é um suporte grande aí, que dá para recuperar bem, cuidar dos atletas, até da parte física.
E a gente está bem satisfeito, a comissão técnica, em relação à parte física dos atletas e à parte técnica, né? Eles têm se entregado bastante. O professor não deixa de ser pro Vila Nova mesmo, porque vai jogar em Goiânia e vai jogar com o Vila Nova, e é no Oba, que é o Onésio Brasileiro Alvarenga, que é o campo do Vila. Então, professor, muito obrigado aí, galera do Sampaio Corrêa, assessoria de imprensa, muito obrigado. E, enfim, é o Sampaio se preparando. Eu acho que está no rumo, está certo, o Sampaio Corrêa, é isso mesmo, tem que encarar com toda a responsabilidade que é peculiar ao Sampaio Corrêa, mas com muito foco, não deixar o foco cair hora nenhuma. Esse resultado foi importante, Sampaio seguindo com destino e a Goiânia muito mais ainda, e ainda se conseguiram o resultado, meu amigo, para quem esperava aí pelo menos 2 pontinhos, e já 3 já foram conquistados, já estão computados pelo Sampaio Corrêa. Então, maravilha, sensacional o Sampaio Corrêa. Ainda sobre a Bolívia Querida, o tricolor de aço, né? Então vamos saber outras informações do Sampaio Corrêa, Bolívia Querida, no próximo conteúdo, né? Porque, aliás, o Sampaio Corrêa, ainda nesse aqui, nós temos o seguinte: a programação do Sampaio Corrêa, embora já tenha falado, mas está aqui essa programação só para a gente dar uma conferida. O Sampaio já trabalhando nesta terça-feira, na quarta-feira a saída para o aeroporto. O voo do Sampaio vai acontecer às 11h25, 12h55, o Sampaio vai para Guarulhos. Olha o Sampaio saindo então de Goiânia para Guarulhos, passa por Brasília, vai para o sudeste do Brasil, né? O time do Sampaio Corrêa, então, vem do sul, vai para o sudeste, e de lá você retorna. Na verdade, não passa por Brasília não, galera, vai direto para Guarulhos, né? Sai lá de Chapecó, vai diretamente para Guarulhos. Aí sim, de Guarulhos você vai até Brasília, de Brasília a Goiânia. Então, Sampaio Corrêa fazendo esse trajeto, vai chegar, sai 11h25, chega 18h35, para você ver como é a logística. Voo, aeroporto, conexão, não é muito fácil não. E a chegada em Goiânia é prevista então para as 18h35. Aí o Sampaio então só vai trabalhar na quinta-feira, como falou o professor Robert. E é isso. Agora, como é que está o adversário do Sampaio Corrêa, hein? A Bolívia Querida. Pois é, rapaz, o adversário do Sampaio Corrêa, que vem de derrota para a Ponte Preta. Vamos saber aqui através da turma lá da rádio, os nossos colegas da Rádio Bandeirantes, lá de Goiânia, nos trazendo então as informações. E nós vamos então saber aqui do Henrique Janinho, né? As atividades do Vila, como é que está o Vila Nova. Parece que o Vila Nova não trabalhou nesta terça-feira e está seguindo em folga aí para a moçada, pelo técnico Claudinei Oliveira, que também vai falar por aqui. Eles falam também das contratações, já avisando a janela do meio do ano. Fique atento então ao noticiário do Vila Nova. O Vila não treina hoje. Finalmente, jogadores e comissão técnica ganharam um pouco de tempo, né? Uma folga. Então o Vila não trabalha nem de manhã e nem no período da tarde. Só retoma a atividade amanhã. Treina na quarta, na quinta e também na sexta-feira. Define o time que encara no sábado, 7 da noite, o Sampaio Corrêa aqui em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Vila Nova se reapresentou ontem, aquele treino regenerativo pós-viagem, né? No período da manhã. Teve folga à tarde, então teve um dia e meio aí, está tendo um dia e meio de descanso os jogadores da equipe do Vila. E só como um detalhe, o Victor Andrade ontem treinou normalmente, o jogador está 100% à disposição e a tendência é que ele apareça entre os relacionados no jogo deste final de semana. O Vila não vai contar com o Lourenço, volante, o jogador recebeu o 3º cartão amarelo, está fora em uma entrada natural, Juliano. O Souza joga ali no meio campo. E a outra mudança, o Léo Duarte volta depois de cumprir a automática na vaga do Rian. Não é muito difícil imaginar o time do Vila como Denis Júnior, Léo Duarte, Doma, Donato e Rodrigo. Até então, a defesa titular do Vila no campeonato. Ralf Souza, o ataque, Guilherme Paredes, Neto Pessoa, o Caio Dantas e também o Matheus Souza. E aí, uma única dúvida, será que o Victor Andrade ele voltaria como titular? Acredito que não, mas volta como opção. Ô Juliano, a tendência é que até 4 reforços. Um goleiro é certeza que o Vila vai em busca da contratação, né? Também vai no mercado buscar um lateral direito, um lateral esquerdo e também a tendência é que contrate um atacante. De todos esses possíveis reforços, um é certo, o goleiro vai ser contratado, até porque o Vitor Hugo acabou se lesionando. E com a possível saída do Rodrigo nessa janela, que é muito difícil segurá-lo, o Vila vai em busca de um lateral esquerdo
E na lateral pela direita se fala no Alex Silva, desde que fique livre do seu contrato com o Clube do Sudão, que deve acontecer agora na janela do meio do ano, devido à guerra, ele, o Mateuzinho e também o Paulo Sérgio, brasileiros que estavam por lá. Então, caso fique livre, o Vila pode contratar o Alex Silva para a lateral. O técnico Claudinei Oliveira, que seguiu aí analisando essa derrota, a partida realizada pelo Vila lá em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o Vila que não teve uma boa atuação, o Vila que caiu, né, o último invicto da Série B, ele falou sobre isso. Nenhuma derrota é boa, né? A gente entrou e iniciamos bem o jogo, tivemos aquilo que a gente vinha fazendo, roubando bola na série de bola do Ponte, deixando a Ponte jogar, né? Mas como eu falei na pergunta anterior, a gente hoje não foi tão perfeito naquele passe, a gente roubava a bola, às vezes não conseguia achar o passe no companheiro, ou a bola saía muito forte, ou saía muito curta. Então faltou esse refino técnico no jogo de hoje, nessa última parte aí, no último terço do campo. A gente continuou roubando, a gente marcou alto, fez a Ponte Preta jogar várias bolas para lateral tentando sair jogando, né? E tomamos um gol que tinha um arremesso lateral para nós, que a gente poderia ter esperado ter mais calma e jogado a bola na área. Ficamos batendo rápido, perdemos a posse de bola, e aí gerou o pênalti que gerou o gol da Ponte. Mas as lições são assim, a gente tem que manter o pé no chão, continuar com o mesmo comportamento. Eu acho que hoje não perdemos pelo comportamento, a equipe lutou o jogo inteiro, então é manter isso. Hoje não fomos tão felizes quanto em outros jogos, as finalizações, a maioria bateu em algum pé de alguém na ponte ali, se fecharam bem, né? E sofremos alguns ataques perigosos de bola parada, ou sequência de alguma bola parada. O deles, quando foi exigido, foi muito bem. Mas as lições temos que tirar, nós temos que melhorar, não podemos ficar estacionados, a gente tem que estar melhorando sempre. Vamos buscar essa semana um pouquinho mais de tempo, né? Depois de uma semana cheia com muitos jogos, a gente vai ter uma semana um pouquinho mais de tempo para procurar essa evolução, achar o substituto do Lourenço, fazer a melhor escolha, para a gente poder fazer um grande jogo em casa e vencer. Muito bem, Juliano, tá aí um pouco mais da análise que fez o técnico Claudinei Oliveira depois da derrota para a Ponte Preta, essa análise dele, elogiando inclusive o Denis Júnior, né? Quando exigido, grande partida do goleiro, que se firmou e barrou a volta do Vanderlei. E o Vanderlei, você se lembra dele? Foi goleiro do Vasco da Gama, o Vanderlei tá lá então no Vila Nova, tá aí o Caio Dantas no Vila Nova, até um provável time, né? E a gente também tem o provável time do Sampaio Corrêa, que deve ser o mesmo time, apenas com uma ressalva em relação ao Gabriel Furtado, mas deve ser o time que jogou ontem diante da Chapecoense, que marcou essa grande vitória, é claro. Essa avaliação é importante também do Departamento de Fisiologia do Sampaio, da avaliação do professor Robert em relação aos jogadores. Após a viagem, quando chegarem também a Goiânia, essa avaliação será feita já na quarta ou na quinta-feira pela manhã, para ver o que é que o professor Márcio vai ter à sua disposição para esse confronto difícil, já que o Vila Nova vai colocar um público total lá no estádio Oba. Disso não temos nenhuma dúvida, porque ontem na Chapecoense o público começou pequeno, depois a gente viu que o público estava quase na totalidade do estádio, que tem capacidade para mais de 20 mil torcedores. Espero que, se o Sampaio Corrêa fizer esses 2 bons jogos fora de casa, que o torcedor dê uma abraçada no Sampaio. Essa é a hora. Você vê que o Vila Nova já está falando em contratações de jogadores de fora do Brasil, que estão atuando lá no exterior. Então, vindo aqui para o time do Vila, é preciso ter dinheiro. Então, é a hora que o torcedor vai ter. É o jogo com o Ceará, né? Para salvo engano, é o próximo jogo do Sampaio Corrêa contra o Ceará. Quando o Sampaio chegar aqui, joga essa partida diante do Alvinegro de Porangabuçu. Então, galera, é isso. Eu acho que o Sampaio tem que ter uma caixa, ou um caixa, né? Um caixa forte, né? Uma caixa cheia de dinheiro. Mas tem que ter um caixa forte, o time do Sampaio Corrêa, para poder ir no mercado, para contratar. Na semana passada, eu até não comentei sobre o assunto, mas houve uma reunião da diretoria do Sampaio Corrêa, do Conselho Deliberativo, na alteração do estatuto, que já é um estatuto desde 1990 e alguma coisa. Disse lá o presidente, precisava se readequar, até porque a SAF, né, para o grande lance da SAF do Sampaio. O Sampaio tem se reunido bastante e também com investidores. Pedi até ao presidente que nos enviasse um material para que a gente pudesse ter uma base do que o Sampaio Corrêa está tendo nesse exato momento, mas o presidente preferiu ainda se resguardar um pouquinho mais para falar quando tiver já tudo acertado, tudo definido, se o Sampaio Corrêa vai ter SAF ainda essa temporada, se não vai ter SAF, como é que estão. Apenas o Sampaio Corrêa não, porque está se resguardando para não entregar todo o departamento de futebol, porque o patrimônio do Sampaio Corrêa o Sampaio não vai entregar. Então o Sampaio tem que ter realmente muito cuidado
nesse lance aí da SAF, dos investidores que virão para o Sampaio Corrêa Futebol Clube. No mais, estamos de olho na Bolívia querida. O Sampaio então permanece em Santa Catarina, trabalhou nesta terça-feira e somente amanhã irá com destino a Goiânia, onde vai chegar por volta das 18 horas e 35 minutos no princípio da noite, lá no centro-oeste do Brasil, na Cidade Verde. É isso, minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326.